Não é de se duvidar que o sistema religioso que aí está presente tem feito de tudo para ludibriar, enganar e manter as pessoas dentro do aprisco religioso. O mais interessante de tudo isso é que por mais que você prove, por mais que você mostre as evidências na própria Bíblia, que é uma criação humana, uma criação judaica cristã, aonde o livro Bíblia demonstra um Deus sem amor, sem piedade, sem misericórdia e totalmente desconfigurado daquilo que é apresentado dentro das igrejas evangélicas, nos púlpitos, pelos pastores. O crente religioso católico acredita que o Deus da Bíblia é 100% amor. Na visão dos religiosos, foi esse mesmo Deus da Bíblia que deu a vida para a humanidade, que tudo surgiu através desse Deus. Nós observamos que o sistema religioso, ele tenta de todas as formas manter a pessoa presa dentro do casulo religioso. Por mais que eles desconfiem de algum caso que você conte na Bíblia, de alguma maldade, diretamente ou indiretamente pelo Deus da Bíblia, é claro, por permissão dele, de acordo com a própria Bíblia, os evangélicos, os católicos, tentam de todas as formas negar que o Deus da Bíblia é mau, que o Deus da Bíblia, ele cria as trevas, ele pratica o mal e pratica o bem. Isso está registrado em Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio a guerra, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Isso está registrado na Bíblia, não é minhas palavras, não sou eu que inventei. Mas eu quero trazer para você um caso aqui, aonde nós observamos sobre o profeta Eliseu, o sucessor do profeta Elias, dos registros bíblicos. Nós observamos que o profeta Eliseu recebeu, de acordo com a Bíblia, uma porção dobrada do Espírito, que assim eles acreditam ser o tal do Espírito Santo, que deu poder sobrenatural para o profeta Eliseu continuar o seu ministério na terra. Mas observamos o livro, observando cuidadosamente o livro de Reis, depois, é claro, de uma grande apanhado de estudos no livro de Levítico, Deuteronômio, no livro de Gênesis, nós observamos que o Deus da Bíblia, ele adora sangue, sacrifícios humanos e sacrifícios de animais. O Deus da Bíblia apresentado pelo judaísmo é um Deus totalmente desconfigurado daquilo que é pregado pela religião protestante e pelos cristãos, esse Deus de amor e de misericórdia. Vamos analisar o texto bíblico, apesar que os cristãos, os religiosos, não aceitam quando nós questionamos as coisas da Bíblia e automaticamente em seguida eles já nos ameaçam com a justiça divina, que seremos castigados e passaremos uma eternidade dentro de um inferno, pseudo-inferno, sendo torturados por toda a eternidade simplesmente por questionar alguma coisa da Bíblia. Só que você, meu amigo, que está me ouvindo aqui no canal Originais Grego da Bíblia, você deve ter em mente o seguinte: tudo deve ser questionado concernente ao sistema religioso. Quando você aceita de tudo, de bandejas, o que eles trazem para você, isso significa que você não está usando o seu QI, você não está usando a sua mente, você não está usando o seu intelecto para raciocinar e para pensar se aquilo é verdade ou é mentira. Então, com a lavagem cerebral de mais de 2.000 anos, de geração em geração, passando pelos avós, pelos pais, os filhos, etc., a gente observa que essa lavagem mental está cada vez mais sendo impregnada na mente dos adolescentes, dos jovens hoje, para futuramente se tornarem os mesmos evangélicos que estão hoje aí, evangélicos totalmente sem noção daquilo que eles pregam. Por quê? Eles pregam um Deus de amor, sendo que a própria Bíblia, em muitas de suas passagens, não revela esse Deus de amor. Não revela esse Deus misericordioso.
Para o evangélico, se você questionar esse Deus, ou se você tentar questioná-lo em alguma coisa, o evangélico já arruma uma desculpa dizendo que o Deus da Bíblia não pode ser questionado, que o Deus da Bíblia não pode ser confrontado. É o que ele decide e ponto final. Mas não funciona desse jeito. Para a pessoa que é racional, para a pessoa que usa a mente para raciocinar, com toda certeza ela não vai aceitar uma ditadura religiosa impregnada pelo sistema religioso. O caso do profeta Eliseu, como nós vamos observar neste vídeo, é um caso interessante. Você já leu várias vezes essa passagem, você até mesmo já deve ter visto filmes evangélicos ou até mesmo desenhos evangélicos onde traz aquele caso onde o profeta Eliseu estava caminhando de acordo com a Bíblia e de repente, de uma hora para outra, crianças apareceram para ele, cerca de 42 crianças, e começaram a brincar com aquele homem, com aquele profeta. Eu quero ler para você o texto e eu quero que você comigo raciocine se realmente esse Deus da Bíblia é um Deus de amor e se ele é um Deus de misericórdia. Você pode ler o livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 23. A história narra o seguinte: então subiu dali a Betel, que é o profeta Eliseu, e subindo ele pelo caminho, uns meninos, a tradução de João Ferreira de Almeida fala meninos, a tradução hebraica fala inocentes, que quer dizer crianças. Uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram esses 42 rapazinhos, 42 crianças, e dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Esse é um texto muito conhecido, é um texto, como eu disse, que é lido em várias igrejas evangélicas protestantes. Mas a questão é, aonde fica o amor do Deus da Bíblia? Aonde fica a intervenção divina? Já que esse homem, direta ou indiretamente, simplesmente amaldiçoou essas crianças e depois da sua maldição, 2 ursas saíram do mato e devoraram essas crianças que estavam brincando. Imagine você que é uma pessoa, você é um careca, você não tem cabelo, e de repente você está andando pela rua ou por um parque, e ali tem um grupo de 20, 30, 40 crianças brincando. Nós sabemos que crianças são inocentes, criança não sabe o que fala, criança fala o que dá na telha, enfim, criança é criança. Toda pessoa estudiosa sabe muito bem que existe o comportamento da criança até se tornar uma adulta. Mas a questão é, quando essas crianças começaram a brincar com você, você está andando pela rua, e vão começar lá o gordão, lá o Papai Noel, lá o careca, e aí o que você vai fazer? Por causa da brincadeira das crianças, por mais que você não goste daquela brincadeira, o que você vai fazer? Você vai agredir as crianças, mandar uma pedra para matar as crianças, você vai atirar nas crianças, você vai chicotear as crianças, ou se você é um religioso e vai amaldiçoar essas crianças, como é costume dos religiosos. Aqui no livro de Reis, como nós observando, nós observamos que quando o religioso ele é questionado com qualquer coisa, que aqui eu vejo, quando esses 42 crianças questionaram, se a realidade era uma brincadeira, e apenas uma brincadeira causou toda essa tragédia, 42 crianças foram mortas por 2 ursas, diretamente a mando do profeta Eliseu, com certeza por ordem do Deus divino, o Deus da Bíblia, que deveria ter impedido esse acontecimento. Então hoje nós observamos que os religiosos, eles tentam de todas as formas se justificarem. E quando eles não têm justificativa para os argumentos maldosos da Bíblia, eles começam a te amaldiçoar. Te mando para o inferno, você vai morrer, eu vou te matar, e por aí vai. São muitas e muitas maldições que esses religiosos lançam em cima das pessoas, sem simplesmente olhar o texto com os olhos mais críticos,
saber a origem da Bíblia, porque muitos crentes acreditam que a Bíblia caiu do céu de paraquedas, eles não procuram saber a origem da Bíblia. Um dia desse, eu falei para um pastor aqui no Facebook sobre a questão das meias apostilas, das contradições da Bíblia. Falei para ele se ele tinha interesse em adquirir esse material. Ele simplesmente disse o seguinte: olha, do jeito que você é estudado, eu também sou estudado. Eu não preciso dessas coisas. Eu já sei e creio na Bíblia. E eu simplesmente dei uma resposta para ele na educação. Falei: pastor, nós nunca sabemos de tudo nessa vida. Sempre aprendemos um com o outro. Não seria bom o Senhor, pelo menos, analisar as minhas apostilas, procurar ver a origem da Bíblia, de onde tudo surgiu, para que o Senhor não possa pregar erradamente para as suas ovelhas na sua congregação? Simplesmente ele me ignorou, começou a falar um monte de abobrinha e me deletou ali do Facebook. Então a gente observa que essas pessoas que se dizem ser evangélicas, servindo a esse Deus da Bíblia, são pessoas que não questionam, são pessoas que não buscam a informação. Então veja, ao ponto da letra aqui, nós observamos que o Deus da Bíblia, ele é um Deus impaciente. Ele não tem paciência, principalmente com criança, porque nós sabemos que criança é criança e nada, absolutamente nada justifica matar crianças porque simplesmente chamou você de gordo, de feio, ou de careca, ou de cabeludo, ou de negro, de preto, de branco, seja lá o que for. Nada justifica. O que pode ocorrer é você chamar os pais, é você conversar com as crianças, que não deve tratar as pessoas desta forma, mas tratá-las com educação. Simplesmente, mas não matar a criança e não sair irado. A gente pode observar que esses profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, é uma cópia, né? Os profetas de hoje, aí que se diz profetas da igreja, das igrejas evangélicas, são cópias idênticas desses profetas da Bíblia. Profetas desequilibrados, profetas maldosos, profetas que mata, que manda matar, que manda para o inferno, e assim vai.